Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, essa é a Legislação. Como você já sabe, cenário novo quer dizer o quê? Matéria nova. Estamos aqui para dar o pontapé inicial aí no nosso curso de Direito Processual Civil, que foi escolhido por vocês. Então, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Ative as notificações para quê? Para que você seja notificado quando tiver vídeo novo por aqui. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Direito Processual Civil, o novo curso do Legislação completo e 100% gratuito, que veremos aqui no nosso curso de Direito Processual Civil. Tá aí toda a grade curricular do nosso curso, né? Vai ser um curso bem extenso aí, então tem várias coisas que iremos abordar aqui no nosso curso de Direito Processual Civil. Trouxemos aqui um apanhado do que de principal cai aí nas provas de concurso. É claro que não trouxemos o Código de Processo Civil inteiro, né? Porque ele é imenso. Trouxemos apenas o que é de mais relevante. Por exemplo, não iremos abordar a parte de processos especiais, né? De procedimentos especiais. Essa aí não tem tanta incidência em prova como esses temas aqui, né? Então, procuramos trazer os temas principais, aqueles que mais caem em prova, daquela forma lá, né? Direto ao ponto, sem enrolação e com bastante esquemas aí para vocês. Vamos iniciar aqui com uma introduçãozinha básica, depois passaremos pelos princípios constitucionais aplicados ao processo e depois entraremos de cabeça aí no Código de Processo Civil, até o final aqui da nossa grade curricular. Então, sem mais enrolação, bora dar o start aqui do nosso curso de Direito Processual Civil. Vamos lá. Aula 1, parte 1. Por que parte 1? Porque dividimos em duas e ia ficar muito extensa, fugindo aqui um pouco das diretrizes da legislação, né? Que é aquela aula por volta de 20 minutos. Isso possibilita que você escute aí quando estiver indo para o trabalho ou no trajeto para o colégio, até mesmo escutar na academia, ou se você não tem muito tempo, 20 minutos, acredito que você consiga assistir aí durante o seu dia e pode ver um conteúdo aí de Direito Processual Civil, né? Então, aula 1, parte 1, veremos os princípios constitucionais aplicados ao processo. Então, sem mais enrolação, vamos iniciar. Iniciando aqui com um conceitozinho básico do que é processo, né? Processo é o conjunto de princípios e normas destinados ao quê? A solução de conflitos mediante o exercício do poder estatal. Então, quando determinadas partes queiram resolver determinado conflito, determinada lide, elas podem procurar o Poder Judiciário, que é o representante do Estado, para decidir esse conflito, essa lide, de forma definitiva. Como ela vai fazer isso? Através do processo. O processo é o instrumento que essas partes vão utilizar para que o Estado resolva definitivamente aí esse conflito por meio do Poder Judiciário, que é o representante do Estado. Por meio dele, do processo, se obtém a resolução imperativa de conflitos envolvendo indivíduos e situações jurídicas que gerem, modifiquem ou extingam direitos e obrigações. Foi o que eu acabei de falar, né? Quando as partes tiverem algum conflito, elas podem recorrer ao Poder Judiciário, que é o representante do Estado, para decidir ele definitivamente, gerando, modificando ou extinguindo direitos e obrigações. Então, essa aí é a definição de processo. E processo civil irá trazer normas e princípios que vão regular pretensões de direito privado e de direito público. Direito privado, direito civil, comercial, empresarial, entre outros aí. E direito público, direito constitucional, direito ambiental, tributário, previdenciário e entre outros também. Então, processo civil irá trazer normas e princípios que vão regular as pretensões de direito privado e também as de direito público, excluídas quais? As que tenham normas específicas para isso. Excluídas pretensões que tenham processo específico regulado por lei. Direito eleitoral, direito trabalhista, direito
administrativo, tendo apenas aplicação subsidiária. Então, se determinado ramo do direito já tiver uma legislação que trate sobre processo, o processo civil só vai ser usado subsidiariamente se não houver essa lei específica ou se houver lacuna nessa lei. Então, nesses casos aqui, quando determinado ramo do direito já tiver um processo específico, então o processo civil só vai ser utilizado de forma subsidiária. É o que está falando aí. Passamos pela introduçãozinha básica, né, que é de lei. Agora vamos entrar de solo aqui no Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, normas fundamentais do processo civil, né? O primeiro tópico aqui da nossa grade de estudo. Normas fundamentais do processo civil, vocês vão encontrar isso do artigo 1º ao artigo 12. São um conjunto de normas que irão orientar todo o processo, desde a petição inicial até o trânsito em julgado. Desde o começo até o fim, esse processo será regido por normas fundamentais que serão aplicados ao processo. Mas, professor, normas fundamentais só do artigo 1º ao 12 do Código de Processo Civil? É claro que não, né? Durante o Código vão haver várias outras normas e princípios que também vão estar aplicadas ao processo, tanto de forma explícita como de forma implícita. Isso aqui é apenas um rol exemplificativo, né? Do artigo 1º ao 12. É claro que durante o Código vocês vão encontrar outras normas e princípios. É o que está falando aí, isso é apenas um rol exemplificativo, não exaustivo, pois normas fundamentais podem ser encontradas ao longo do Código de Processo Civil. É o que eu acabei de falar. Então, vamos dar início aqui, artigo 1º do Código de Processo Civil. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidas aonde? Na Constituição Federal e no próprio Código de Processo Civil. Por que na Constituição Federal? Porque ela é a base da pirâmide normativa, né? Todo ordenamento jurídico tem que estar de acordo com a Constituição para ter validade e eficácia. É o que nos traz a famosa pirâmide normativa que vocês já estão carecas de conhecer. Aí no topo a Constituição Federal e abaixo dela todo o ordenamento jurídico brasileiro que tem que estar de acordo com a Constituição para ter eficácia e validade, né? Constituição lá no topo, abaixo as normas infraconstitucionais, são o quê? Leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, decretos legislativos. Então, elas são normas primárias, podem inovar o direito, elas podem criar direitos e obrigações. E mais abaixo temos as normas infralegais, que estão abaixo das leis. Não podem inovar o direito, são normas secundárias, não podem criar direitos nem obrigações. São o quê? Decretos regulamentares, portarias, instruções normativas. Então, o Código de Processo Civil é uma norma infraconstitucional. Ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal, que é a norma suprema, né? Então, como ela está abaixo da Constituição, ela tem que estar de acordo com a Constituição para ter eficácia e validade. Por isso que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado segundo os valores e normas da Constituição e do próprio Código de Processo Civil. Então, passamos aí, vamos adentrar nos princípios constitucionais aplicados ao processo, né? É uma série de princípios. São só esses, professor? É claro que não, né? Tem vários princípios constitucionais aplicados ao processo. É claro que não trouxemos todos eles aqui, senão essa aula seria imensa, né? Trouxemos os principais, os com mais incidência em prova. Então, passaremos por todos esses princípios aí. Princípios são o quê? São mandamentos nucleares de um sistema jurídico, né? É o alicerce, é a base de todo ordenamento jurídico. São disposições fundamentais que se irradiam sobre as diferentes normas. Então, os princípios são o alicerce, são a base de determinado ordenamento jurídico. Agora vamos passar por todos esses princípios aí, iniciando por qual? Princípio do devido processo legal. Primeiro princípio constitucional aplicado ao processo, que vai nos dizer a Constituição: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o princípio do devido processo legal constante na Constituição Federal. Isso aqui é um
supra-princípio. Por quê? Porque ele é a base dos demais princípios processuais. É o princípio processual constitucional mais importante. Por quê? Porque ele vai gerar outros princípios processuais. É um supra-princípio. Vamos ver aqui. É um supra-princípio, base de todos os demais princípios constitucionais. É um postulado geral do direito processual civil, é uma cláusula geral, é o gerador de outros princípios, incidindo sobre toda e qualquer atuação do Estado. Então, devido processo legal é o princípio constitucional aplicado ao processo mais importante. Por quê? Porque ele vai gerar outros princípios processuais. É a base aqui dos princípios processuais, uma cláusula geral, um supra-princípio. Lá no Código de Processo Civil ele está implícito, você não vai encontrar ele lá no texto frio do Código de Processo Civil, porque ele está de forma implícita lá, é o que está falando aí. Para que o Estado possa impor restrições a direitos das pessoas, é necessário o quê? Um processo regular, que observe todas as regras processuais. O que são regras processuais? São normas estabelecidas pela legislação processual. Ela vai dar o caminho que o processo tem que seguir. E esse processo regular será conduzido por quem? Por um magistrado. Então, ele que vai conduzir o processo do início até o final, né? Obviamente, depois dele ser provocado, depois das partes provocarem o poder judiciário. Então, devido processo legal, está aí o conceito. Ele vai ter duas vertentes, devido processo legal substantivo ou substancial e devido processo legal judicial ou formal. Muito cuidado aí para não confundir essas duas vertentes aí do devido processo legal. Vamos à primeira aqui. Devido processo legal substantivo ou substancial. É a aplicação do devido processo legal seguindo os princípios do quê? Da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, quando você vê isso aí, razoabilidade e proporcionalidade segundo o devido processo legal, será devido processo legal substantivo ou substancial. Então, vamos aqui. Princípio da razoabilidade segundo o devido processo legal substancial ou substantivo, né? Vai permitir que as decisões do Poder Judiciário sejam coerentes, justas, racionais ou razoáveis. Essa atuação será conforme a boa-fé, procurando sempre a verdade. Então, o princípio da razoabilidade vai otimizar o princípio da igualdade, a igualdade processual, a igualdade no processo, a paridade de armas. Então, na condução do processo, o magistrado vai velar pela paridade de armas, para que as partes estejam em patamar igual. Se estiver em patamar desigual, ele vai fazer com que a balança se equilibre, né? Por exemplo, invertendo o ônus da prova, né? Um exemplo. Então, o princípio da razoabilidade otimiza o princípio da igualdade processual, diferentemente aí do princípio da proporcionalidade, que é a adequação entre os fins e os meios, é a justa medida de acordo com os valores socialmente aceitáveis na busca constante pela concretização da justiça social. O princípio da proporcionalidade vai otimizar o princípio da legalidade. Então, muito cuidado aí na sua prova quando você vê princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade segundo o devido processo legal, é o devido processo legal substantivo ou substancial. Diferentemente agora do devido processo legal judicial ou formal. Aqui o processo deve seguir rigorosamente os ditames da lei. O processo tem que seguir o que está descrito lá na legislação, do jeito que está lá, né? Então, devido processo legal, judicial ou formal, o processo vai seguir rigorosamente os ditames legais. Então, passamos aqui pelas vertentes do devido processo legal. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Baixem aqui o PDF na descrição do vídeo, o primeiro link da descrição. Prosseguindo aqui, segundo princípio, o princípio da isonomia, da igualdade, né? Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do quê? Direito à vida, liberdade e igualdade, segurança e propriedade. Então, o artigo 5º vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Iguais em quê? Direitos
e obrigações. O artigo 5º vai trazer o quê? A igualdade formal. Quando as partes estiverem em igualdade de condições, elas vão ser iguais em direitos e obrigações. Professor, mas e se a parte estiver no patamar de desigualdade? Então, aí veremos o conceito da igualdade material, que vai ser aplicado quando as partes estiverem em patamar de desigualdade. Vamos ver aqui. Está aí um julgado do STF que vai trazer todos os conceitos que nós precisamos para identificar a igualdade material ou substancial, né? A DPF 186 do STF. A toda evidência não se ateve ele, o Constituinte de 88, simplesmente ao proclamar o princípio da isonomia no plano formal, mas buscou também emprestar a máxima concreção a esse importante postulado, de maneira a assegurar a igualdade material ou substancial a todos os brasileiros e estrangeiros que vivam no país, levando em consideração, é claro, a diferença que os distingue. Então, o Constituinte de 88, ele não se ateve só à igualdade formal, ele também contemplou a igualdade material, que vai levar em conta a diferença das pessoas por razões naturais, culturais, sociais, econômicas ou acidentais, além de atentar de modo especial para a desequiparação ocorrente no mundo dos fatos entre os distintos grupos sociais. Então, se a pessoa estiver em algum momento em desigualdade de condições por razões naturais, culturais, sociais, econômicas ou acidentais, ela vai ser tratada de modo desigual. Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida dessas desigualdades. Para possibilitar que a igualdade material entre as pessoas seja levada a efeito, o Estado pode lançar mão de políticas de cunho universalista, que abranjam um número indeterminado de indivíduos, mediante o quê? Ação de natureza estrutural, seja de ações afirmativas que atinjam grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo certas vantagens por um tempo limitado, de modo a permitir a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. Esse julgado aqui vai tratar das cotas raciais em universidades públicas, né? Então, está falando aqui que as cotas raciais, elas serão aplicadas a essas pessoas que estão em certa desigualdade, né? Tanto por razões naturais, culturais, sociais, econômicas ou acidentais. É claro que essas ações de natureza estrutural, ações afirmativas, elas serão por um tempo determinado, elas não vão propagar de forma ad eterno, né? Elas vão ter um lapso temporal. As cotas têm um lapso temporal de 10 anos, né? Então, é o que está falando aí. Elas não podem se perpetuar no tempo, elas têm que ter um prazo definido. Então, é o que está falando aí. A Constituição e as leis podem fazer distinção e dar tratamento diferenciado de acordo com os seguintes requisitos valorativos, razoáveis, e eles têm que ser justificáveis, que visem conferir tratamento isonômico aos desiguais. Então, a Constituição e a legislação pode sim trazer tratamento diferenciado, desde que observem esses critérios valorativos, razoáveis e que eles sejam justificáveis. Para quê? Para tentar diminuir essas desigualdades. Tratamento isonômico aos desiguais. É a igualdade material, né? Então, chegamos aqui àquela velha máxima. Vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Agora vamos ver a igualdade processual, paridade de armas, igualdade do processo, no processo, né? Igualdade no processo. Então, o princípio da isonomia processual é o direito que os litigantes têm de quê? Receber tratamento idêntico pelo juiz, gozar das mesmas faculdades e oportunidades processuais. É a famosa paridade de armas que o CPC traz lá no seu artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao quê? Direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e sanções, competindo ao juiz zelar pelo quê? Efetivo contraditório. Então, o magistrado, na condução do processo, vai zelar para que as partes tenham tratamento igual durante o processo, né? A paridade de armas. Ah, professor, e se as partes estiverem de forma desigual lá no processo? Se elas não estiverem na mesma condição, em patamares diferenciados? Então, o magistrado, na condução desse processo, vai dar um tratamento diferenciado, né? É a igualdade processual. Vamos ver aqui. Igualdade substancial dos litigantes. Também no processo vai tratar o igual de forma igual e o desigual de forma igual na medida da sua desigualdade.
É o que acontece aí com a inversão do ônus da prova. Se você estiver litigando contra um banco poderoso, uma pessoa física que não tem muitos recursos contra um banco gigante, então, na condução do processo, o magistrado aí pode inverter o ônus da prova. Por quê? Porque um banco gigantesco tem infinitamente mais condição de trazer ao processo provas que detém lá nos seus bancos de dados, né? Então, ele pode inverter o ônus da prova, trazendo o quê? A igualdade processual, a igualdade substancial na condução aí desse processo. Então, isso aí é o princípio da isonomia processual, a paridade de armas. Durante o processo, vamos tratar os iguais de forma igual e os desiguais também de forma desigual na medida das suas desigualdades, de forma o quê? A equilibrar a balança. Então, passamos aí pelo princípio da isonomia, princípio do contraditório e da ampla defesa. Vamos a ele aí, Constituição Federal. Aos litigantes são assegurado o quê? Contraditório e a ampla defesa em processo judicial, administrativo e aos acusados em geral, com os meios e recursos a ele inerentes. Então, durante o processo, as partes têm o direito o quê? O contraditório e a ampla defesa, o que traz o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vai trazer a oportunidade da parte tanto de ser cientificada, que está sofrendo um processo, que alguém está demandando contra ela, e também vai dar essa parte a oportunidade de contradizer tudo o que estão falando sobre ela. Vai ter a oportunidade de influenciar aí na decisão desse processo. É o que está falando o Código de Processo Civil também, lá no seu artigo 9. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, o Código de Processo Civil está falando que o princípio do contraditório, o contraditório a essa parte, tem que ser dado antes da decisão. O contraditório é sempre prévio. O contraditório deverá ser prévio à produção da decisão. Essa é a regra. É claro que toda regra tem a exceção. Nós vamos ver aí nas próximas aulas que o contraditório ele pode ser diferido, ele pode ser postergado para um momento posterior, né? É o que acontece nas tutelas de urgência e algumas tutelas de evidência. Por exemplo, no caso de urgência, você não vai esperar para ouvir a outra parte, né? O juiz vai dar a decisão e vai dar a oportunidade dessa parte contradizer tudo que está sendo imputado a ela lá na frente no processo, né? O contraditório diferido. Mas a regra é qual? Que o contraditório tem que ser prévio, antes da decisão. E vai ter essa exceção. Nós veremos isso bem detalhadamente aí na sequência do nosso curso, né? Audita altera pars, ouvir o outro lado, resguardando a parte da decisão surpresa, né? Você pode encontrar essa forma, essa expressão aí em latim também. Então, o contraditório vai resguardar a parte da decisão surpresa. Ela vai ser cientificada da decisão e vai ter a oportunidade de contra-argumentar aí para influenciar o juiz na decisão. É o que vai nos dizer aqui as vertentes do contraditório. O contraditório formal e o contraditório material. O contraditório formal é o direito assegurado às partes de ter ciência do processo para que possa dele participar. Contraditório formal, ter ciência. A parte vai ter ciência que estão demandando ela judicialmente, administrativamente ou acusando ela de alguma forma. Então, é ter ciência. Por exemplo, o réu deve ser citado para que saiba da existência do processo, né? Então, contraditório formal, ter ciência. Contraditório material ou substancial é o direito da parte influenciar na decisão a ser tomada. Aqui é a famosa ampla defesa, né? Então, depois que a parte tiver ciência, ela vai poder trazer ao processo provas, documentos, testemunha, vai poder aí influenciar o magistrado na decisão final. Daí, o princípio da ampla defesa, contraditório material, é a possibilidade das partes produzir provas, trazer alegações, apresentar defesa, para quê? Para influenciar o juiz na decisão final, né? Então, grave bem isso que está taxado aí, porque ele vai distinguir um contraditório do outro. Contraditório formal é ter ciência, contraditório material, direito de influenciar. Então, passamos aqui pelas vertentes do contraditório. Vamos para o último princípio de hoje, duplo grau de jurisdição.
De antemão, vocês têm que saber que o princípio do duplo grau de jurisdição é um princípio implícito. Então, vamos ver o que o STF nos traz a respeito desse princípio aí. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuído o duplo grau de jurisdição, há de ser concebido a moda clássica com seus dois específicos caracteres. A possibilidade do reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado a quem? Órgão diverso do que proferiu a decisão de hierarquia superior na ordem jurídica. Então, podemos resumir o quê? O princípio do duplo grau de jurisdição é a possibilidade das partes submeterem a matéria já apreciada e já decidida a um novo julgamento. E esse julgamento será por um órgão hierarquicamente superior na ordem jurídica. Então, professor, me dê exemplos. Nós podemos ver isso na própria Constituição, né? A competência recursal aí dos tribunais é um exemplo aí do princípio do duplo grau de jurisdição. Por exemplo, artigo 108, compete aos tribunais regionais federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais na competência federal, né? Então, o Tribunal Regional Federal vai exercer o duplo grau de jurisdição quando houver um recurso aí das decisões dos juízes federais de primeiro grau e dos juízes estaduais na competência federal. Então, esse é um exemplo aí do princípio do duplo grau de jurisdição. Como eu falei, esse é um princípio implícito na Constituição. O ministro Lewandowski falou o quê? Paralelamente, frisou compreender que o princípio do duplo grau de jurisdição encontra-se-ia implícito na Constituição. Isso aí vai estar lá no informativo 719 do STF. E esse mesmo informativo vai trazer o quê? Que o princípio do duplo grau de jurisdição não é absoluto. Mencionou-se a jurisprudência da Corte, segundo a qual o direito ao duplo grau de jurisdição, previsto no Pacto de São José da Costa Rica, não incidiria nos casos de competência originária dos tribunais superiores. Não se aplica aos casos de jurisdição superior originária. O que está falando aí? Por exemplo, uma ação que se inicia no próprio STF. Não tem para quem você recorrer, né? Porque o STF é o topo aí do Poder Judiciário. Então, não tem para quem você recorrer mais, né? Então, o duplo grau de jurisdição, ele não é absoluto. Não são todas as causas que você vai poder recorrer da decisão. Então, é o que você está falando aí. Ele não é um direito absoluto e ele vai estar implícito na Constituição. Então, pessoal, acabamos aí nossa primeira aula de processo civil, direito processual civil. Vimos bastante conceito aqui na nossa aula. Uma aula um pouco mais leve, traz princípios constitucionais. Você já deve ter visto isso na Constituição. Então, pessoal, se você gostou da aula de hoje, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like. Para quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. E ativar as notificações para quê? Para que você seja informado quando tiver aula nova aqui no Legislação. Coloque algo aqui nos comentários, dúvidas, sugestões e reclamações. Lembrando que aqui na descrição do vídeo vai estar o PDF dessa aula. Baixe ele, vai ficar melhor para você revisar. Você vê o PDF e olha a lei, leia a lei, hein? Muita questão, copia e cola da lei, bem importante. Então, pessoal, eu fico por aqui. Mais informações e dicas lá no Instagram, @legislaação ou salu.l.a. Vejo vocês amanhã, 8 da noite, com a parte 2 aqui da nossa aula 1. Vou trazer mais alguns princípios constitucionais aplicados ao processo. Fico por aqui, até amanhã, 8 da noite. Fiquem com Deus, meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.